Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Nós vamos ler um texto aqui, depois nós vamos para o livro do Apocalipse. Mateus 24, quantos acharam? Dá um glória a Deus aí. O verso 6 diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Amém? Vai lá para Apocalipse capítulo 6 e deixa a tua Bíblia aberta, que já a gente vai ler o texto lá de Apocalipse 6, em nome de Jesus. Amém? Então, a semana passada foi o primeiro episódio e nós falamos acerca do cavaleiro e do cavalo branco. Nós somos confrontados com uma verdade poderosa na semana passada. O Apocalipse não começa com caos, ele começa com a revelação de Jesus Cristo, né? Todas as vezes que a gente escuta a palavra Apocalipse, a gente pensa numa série de coisa doida, porque os vídeos e filmes que a gente assiste sobre Apocalipse não são bons. Mas o Apocalipse da Bíblia, ele é top. Por quê? Porque ele revela Jesus como Salvador da igreja, como aquele que venceu e nos tornou mais que vencedores. Então, antes de qualquer juízo, Deus revela quem está no controle da história. E o céu nunca perdeu o governo da história. Nós vimos também, antes de Deus tratar o mundo, Ele trata a igreja. Então a carta às 7 igrejas mostram que Deus não se impressiona com aparência, mas com coração, com fidelidade, com verdade. Nós fomos levados ao trono onde entendemos que existe um plano sendo executado e que somente o Cordeiro é digno de abrir os selos. E o Cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, nada, preste atenção, nada do que está acontecendo no livro do Apocalipse está fora da autoridade de Jesus, porque Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Então, quando abre o primeiro selo, surge o cavalo branco que vai falar sobre um falso vencedor. Esse cavaleiro é uma representação do engano, que se apresenta como verdade, né? Ele está destinado a vencer, querendo vencer, mas ele não é o vencedor. O cavaleiro do cavalo branco vencedor está lá em Apocalipse capítulo 19, e você vai ver na íntegra a mensagem da semana passada. Nós aprendemos que precisamos viver com discernimento espiritual. Talvez o melhor e o maior dom, Luzia, que a gente possa ter nesse tempo, é sobre discernimento espiritual. É discernir o Espírito. Nós estamos aprendendo, né? E focados na palavra de Deus e não na aparência desse mundo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse trazem uma grande revelação sobre o mundo em que a gente vive. Os enganos e seduções de um mundo hedonista, né, distante de Deus, cheios de homens amantes de si mesmo. O texto que acabamos de ler de Mateus capítulo 24, trata-se de um sermão profético do próprio Jesus, falando sobre um dos temas mais frequentes em todo o Novo Testamento. Eu falei isso a semana passada, a cada 25 versículos do Novo Testamento, nós encontramos um que fala sobre a volta de Cristo. E se Deus permitir, irmãos, em maio, antes da data que a Júlia falou aqui, 28 de maio, nós vamos falar um pouco aqui sobre arrebatamento, para que você entenda o que é o arrebatamento, o que Deus vai fazer no arrebatamento, qual é a nossa visão de arrebatamento, pré, pós, meso, o que a gente acredita sobre arrebatamento. Se Deus permitir, a gente vai entrar nesse assunto no mês que vem, para fecharmos esse assunto do Apocalipse. Então, os selos e visões proféticas que relatam nesse livro, né, os 4 cavaleiros trazem revelações sobre realidades de que a gente está vivendo, antes da volta de Jesus, antes do arrebatamento da igreja. Na semana passada nós vimos sobre o primeiro cavaleiro, o cavalo branco. E ainda nós vamos ver alguns cavaleiros que estão linkados nesse capítulo 6. E o segundo cavaleiro, que eu queria falar com vocês, nós já vamos ler o texto, mas o segundo cavaleiro é sobre o cavalo vermelho. O cavaleiro vermelho, ele vai falar sobre a guerra. E ele fala que é tempo de profetizarmos paz de Deus em meio à guerra dos homens. Os tempos que a gente jamais viveu, gente. Os sinais escatológicos e proféticos estão cada vez mais evidentes. Há quem diga que só falta uma profecia se cumprir. Qual é ela, pastor? A segunda vinda de Cristo.
é a única profecia que falta, a segunda vinda dele. Então a afirmação não vem de ideias e conclusões humanas, mas da própria palavra de Deus. Tiago capítulo 5 vai dizer assim, sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Apocalipse 1 verso 3 diz, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o fim está próximo. Então o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é o último apóstolo do colégio apostolado. Apocalipse é escrito por João, ele é o último apóstolo vivo na terra, não tem mais nenhum deles vivo, João é o único que sobrou. E enquanto ele está exilhado na ilha de Patmos, em uma revelação profunda sobre o futuro e a consumação do plano de Deus, a própria palavra Apocalipse significa literalmente revelação. E a segunda série dessa mensagem, o segundo cavaleiro que a gente vai falar hoje é sobre o cavalo vermelho, que é tempo de profetizar a paz de Deus em meio à guerra dos homens. Então, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 6, o verso 3, diz assim: quando o Cordeiro, Jesus, ok? Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Olha o que o texto está dizendo, gente. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens espada. O segundo cavaleiro que eu queria falar essa noite é sobre o cavalo vermelho. Existe algo que está sendo arrancado silenciosamente da terra e muitas pessoas só percebem quando já perderam. O que é, pastor? Fala comigo assim, a paz. Fala, a paz. Preste atenção. Eu não estou falando apenas da ausência de guerra entre nações. Há quem diga que a terceira guerra mundial está iminente aí, irmão, para acontecer. Há quem diga que já está acontecendo e nós não estamos vendo. Muito diferente, irmão. Se você falar com pessoas da geopolítica e você escutar algumas pessoas coerentes, sem tendência de lado esquerdo ou direito, mas coerente, você vai ver que a guerra já começou. É que a guerra que nós vivemos hoje é uma guerra diferente, devido à magnitude de rede social, de uma série de coisas que a gente vive, mas a guerra, segundo alguns, já começou. E eu estou falando da paz, não só de nações, mas a paz dentro das casas, a paz dentro das famílias, a paz dentro das mentes. Hoje, um pai morre, deixa um pouco de dinheiro, os filhos, todo mundo treta, acaba a paz dentro de casa por conta de 100 mil reais, para dividir para 5 filhos, que dá 20 mil para cada, que 20 mil, irmão, você não compra nada. Amém ou não amém? Amém ou não amém, assim? Então preste atenção, nós estamos falando de uma paz não só de guerras lá fora, mas você vê filho matando pai, pai matando filho, você vê uma confusão que é exatamente o que o texto está dizendo. O que o texto diz, gente? Eu vi um cavaleiro saindo, e ele tinha o poder de tirar a paz da terra, e fazer que homens matassem uns aos outros. Você já percebeu que tem gente que mata o outro por nada? Por nada. Por nada. Nós nunca tivemos tanta tecnologia, irmão, mas também nunca tivemos tanta ansiedade. Nós nunca tivemos tanto acesso, mas também nunca tivemos tanta divisão em muita coisa. Percebe que sempre que você posta alguma coisa na rede social, surge um especialista de algum assunto? Esses dias atrás, um pastor, muito conhecido na nossa nação, postou o estado de saúde dele, e ele começa o texto dizendo assim: eu não preciso de receita médica, eu não preciso de uma mandinga gospel, eu não preciso de nada disso, eu estou falando para vocês sobre o meu estado de saúde. E aí, irmão, ele faz uma outra publicação uns dias depois, dizendo assim: gente, para de enviar receita, e o que é para fazer? Os médicos estão me acompanhando. Nós nunca tivemos tanto acesso, gente. E tanta gente sem conhecimento.
Sempre surge alguém que acha que é especialista em alguma coisa. Por quê, pastor? Porque a guerra não começa no campo de batalha, gente. A guerra começa no nosso coração. A guerra só começa, Jefferson, por conta de vaidade nossa. Quem quer mostrar que tem mais poder? E eu não estou falando de guerra de nações, gente. Eu estou falando de guerras onde está o nosso nível de conflito. No episódio anterior, nós vimos que o primeiro cavaleiro representava um engano, uma falsa vitória, uma mentira disfarçada de verdade. Mas agora, a consequência desse engano se manifesta. Qual é, pastor, a consequência desse engano? É quando a verdade é substituída pela mentira. E aí a paz é substituída pelo conflito. E é exatamente isso que o selo revela, que o segundo selo revela. Quando o cordeiro abre o segundo selo, algo é liberado sobre a terra. Qual é, pastor? A capacidade do homem de destruir o próprio homem. A gente vê em Apocalipse capítulo 6, repetir o que aconteceu em Gênesis capítulo 4. Por que o seu rosto desfaleceu, Caim? Por que o seu rosto mudou? Tem muita gente com problema com Deus, como era de Caim, descontando a imagem e semelhança de Deus, que é o homem. Tem muita gente com problema com Deus, descontando a imagem e semelhança do próprio Deus, que é o homem. Quando o cordeiro abre o segundo selo, revela alguma coisa. Que foi dado a esse cavaleiro o poder de fazer homens matar outros homens. O texto está dizendo, foi dado ao cavaleiro vermelho o poder de tirar a paz da terra. Para que os homens matassem uns aos outros. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Todo valente encontra o mais valente. Todo forte encontra o mais forte. Todo homem valente vai encontrar o mais valente uma hora. E aí eu sigo um cara que ele é especialista em jiu-jitsu, e ele fala sobre o cuidado com o corpo e sobre as artes marciais, uma coisa, e ele fala assim, no trânsito, a melhor coisa você fazer, quando fechar alguém, quando não ver alguém, é pedir desculpa e não ser valente. Você não sabe como é que a outra pessoa está do lado de lá. Esses dias atrás eu estava com meus pais no mercado, e aí eu parei numa vaga e tinha uma outra vaga da terceira idade. Meu pai falou, para ali filho, que é mais perto para nós descer. E aí eu fiz que ia sair com o carro, o cara vinha vindo com um carro assim, e eu fechei ele sem querer. E aí o cara fez aquela cara assim para mim, e eu cheio de terceira idade dentro do carro. Eu falei, meu Deus, não dá nem para só Matusalém e as famílias aqui dentro do carro agora. Marcão, aí eu desci do carro com 3 de terceira idade dentro do carro. E aí o cara desceu do carro com a filha dele, e aí eu fiz assim para ele, desculpa, eu não te vi. O cara falou, tá tudo bem, tá tranquilo. Quebrei a cara que o cara fez de raiva, pedindo desculpa, eu não vi. Podia ter descido do mercado, ele parou para ir no mercado junto comigo. Automaticamente eu cruzaria ele na fila do pão, na fila do açougue, qualquer lugar. Mas eu falei para ele, desculpa, eu não te vi, cara. Ele falou, tá tudo bem, tranquilo. E entrei dentro do mercado. E nem era aqui em Guarulhos, irmão, era uma outra cidade, podia passar batido, porque aqui em Guarulhos, irmão, você desce, fecha, o outro falou, ô pastor, e aí? Falou, foi sem querer, né? Então eu falei, cara, mas por quê? Porque a gente, irmão, sempre você vai encontrar um mais valente que você. E o que a gente tem visto hoje, é isso em todos os níveis, nação contra nação, família contra família. Pessoas lutando batalhas internas que ninguém vê. E talvez a maior pergunta dessa noite seja o seguinte: como viver em paz em um mundo que perdeu a paz? Olha aqui para mim. Como viver em paz em um mundo que perdeu a paz? Porque enquanto o mundo está em guerra, irmão, Deus está procurando homens e mulheres que carregam a paz. Onde tem homens e mulheres que carregam a paz? Nós carregamos a paz. E é aqui que essa mensagem deixa de ser apenas profética sobre o livro do Apocalipse e passa, Tuca, a ser pessoal. Porque nós somos agentes de paz num mundo onde não tem mais paz. Fala para quem está ao seu lado, você é um agente de paz.
Então a mensagem para de ser profética e se torna pessoal. Então hoje, Deus não quer apenas nos alertar sobre a guerra. Ele quer nos posicionar como alguém que carrega a paz dele em meio ao caos. Gente, tem muita gente vivendo guerras, que uma palavra de paz nossa pode mudar a vida daquela pessoa. Tem muita gente vivendo sem paz, e uma palavra de paz nossa pode mudar a vida daquela pessoa. Talvez você tenha alguém no trabalho, um amigo de trabalho, alguém no seu trabalho, vivendo um momento de guerra. Se você falar para ele, Jesus é a sua paz, pode mudar o dia daquela pessoa. Então Deus quer fazer isso comigo e com você. Os primeiros versículos do Apocalipse 6 apresentam uma série de eventos marcantes, que vão se desenrolar nos últimos dias. Mas nesse sermão nós vamos nos explorar e vamos nos conter no verso 3 e 4, onde o Cordeiro abre o segundo selo e dá continuidade a revelações que retratam e as realidades e os desafios dos fins dos tempos. Quando analisamos a abertura dos selos, nós podemos perceber a aplicação dessas profecias, tanto no contexto histórico, quanto nos contextos dos nossos dias atuais. Contudo, também é fundamental destacar que o Cordeiro mencionado no texto é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que tem autoridade de abrir o livro e desatar os selos. Porque ele diz assim, ó, todo poder foi me dado no céu, na terra e embaixo da terra. Ele é o único poderoso de abrir o livro e desatar os selos. Ele é o único, ele pagou esse preço na cruz para receber um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus é o sacrifício perfeito. A autoridade nos garante que cada evento é parte do plano divino. Gente, Deus não perdeu o controle. Olha para mim aqui. Deus não perdeu o controle. Dessa forma, quando o Cordeiro abre o segundo selo, nós somos apresentados a uma outra figura. E o texto bíblico vai falar sobre um cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo vermelho. Símbolo forte que representa guerra e violência. O ato de tirar a paz da terra é uma consequência do pecado humano e dos conflitos que nascem em um coração pastor? Em um coração corrompido. Então a imagem do cavalo e o seu cavaleiro revelam a luta e os sofrimentos que a humanidade enfrentou e continuará a enfrentar. Então quando olhamos em volta para ver as guerras e conflitos que existem no mundo hoje, mesmo assim, nossos olhos precisam estar marcados com a verdade das Escrituras. Nós precisamos estar com os nossos olhos centrados com a verdade da palavra. Em Jesus, que é a verdade absoluta, e na sua palavra. Então quando nós entendemos o que ele vai dizer, e abrir o segundo selo, e o ser celestial diz, vem ver, e ele vê o cavaleiro no cavalo vermelho saindo, e esse daí foi dado a autoridade para tirar a paz da terra e colocar homem contra homem. Diante dessa revelação do cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro da guerra, nós queremos o seguinte, primeira coisa, se você está anotando, primeira coisa, Jesus Cristo, o Rei da Paz, triunfará sobre o cavaleiro da violência. Jesus, o Rei da Paz, vai triunfar sobre o cavaleiro da violência. Ele diz assim, ó, seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra, para fazer que os homens se matassem uns aos outros. O cavalo vermelho, possivelmente apontando para sangue. Esse cavalo está possivelmente sendo apontado para sangue. Remetendo ao que, gente? Ao ódio, à divisão, a violências, a guerras. Quando você olha para as Escrituras e você vê ele citando um cavaleiro vermelho e dizendo que ele vai roubar, tirar a paz da terra e colocar homem contra homem, foi dado uma espada para ele, está falando de derramamento de sangue. Provavelmente está fazendo uma alusão ao sangue. O objetivo é assassinar seres humanos. Na contramão do que Cristo nos ensinou, porque ele diz assim em João, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá, não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Em Tiago 3, ele diz assim, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores.
Romanos 15 vai dizer: e o Deus da paz sejam com todos vocês. Amém. Veja que o cavaleiro está indo totalmente contrário ao que Jesus veio fazer. E aí, é interessante, por quê? Porque o apóstolo Paulo registra em Romanos 16 o seguinte: em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. O que ele está dizendo? Em breve esse cavaleiro será subjugado debaixo dos vossos pés pelo Deus da paz. E aí ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então nós carregamos a paz. Em um mundo cheio de guerra, Jesus, o Rei da Paz, vai triunfar sobre esse cavaleiro. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. A segunda coisa, diante da revelação do cavaleiro vermelho da guerra, nós queremos o seguinte: a espada do Espírito prevalecerá nas batalhas. A espada do Espírito prevalecerá nas batalhas. Ele diz assim, ó: e lhe foi dada uma grande espada. A grande espada dada ao cavaleiro simboliza não apenas guerra, mas autoridade para infligir dor e destruição. Gente, o texto, a gente lê um texto, e parece que ele não exerce tanta profundidade quando você começa a cavucar ele, e as preciosidades que eles soltam para a gente. O texto vai dizer o seguinte: então saiu outro cavalo, e este era vermelho, o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros, e lhe dado uma grande espada. Essa espada está representando autoridade para infligir dor e destruição. Esse poder implica em uma luta que vai além de batalhas físicas. Preste atenção, olha aqui para mim. Trata-se de uma batalha espiritual, onde paz e harmonia no espírito são constantemente ameaçadas. Espada física, olha para mim, espada física, Jesus disse para Pedro: guarde essa espada, pois todos que empunham espada morrerão por espada. Mateus 26, 52. Pedro saca a espada, corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus olha para ele e fala: guarda essa espada, porque quem empunha espada morrerá pela espada. Efésios 6, Paulo escreve o seguinte: guerreando e atacando com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção, gente. Em um mundo sem paz, a única paz que consegue atravessar corações e entendimentos é esse aqui. Porque Filipenses capítulo 4, verso 7, vai dizer de uma paz que excede todo o entendimento, que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É sobre essa espada que nós precisamos guerrear. Tem gente que estão lutando batalhas erradas. Olha só, gente, de verdade, pastora Cris, dava para pregar aqui sobre batalhas erradas que a gente está entrando. Percebe que tem gente comprando guerra que Deus nunca pediu para você comprar, você está comprando porque você quer? Percebe que você está entrando em algumas batalhas que Deus nunca te pediu, mas você está entrando porque você acha que você tem poder, que você sabe? Tem pessoas que o cavaleiro está com a espada desembainhada, infligindo dor e destruição, e você está querendo guerrear ele com a espada que você acha que você tem. Não, são batalhas espirituais que são vencidas com a palavra da verdade. Essa palavra é a verdade de Deus. Essa palavra é a espada do Espírito, que entra e divide juntas e medulas, que é capaz de cortar a mente, alma e espírito. É essa palavra. Não é a nossa palavra, não é a nossa espada, é a espada do Espírito. Então o que Jesus está dizendo? A espada do Espírito é que vai prevalecer nas batalhas. Gente, tem guerra que você precisa guerrear com a verdade da palavra. Como assim, pastor? Eu não estou vendo saída, pastor. Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro?
Pastor, eu não estou conseguindo dormir à noite. Em paz me deitarei, Salmo 4. E logo levantarei, porque o Senhor é quem me guarda. Percebe que são batalhas que a gente precisa lutar com a palavra de Deus? Pastor, não tenho paz. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Deus, eu recebo essa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Percebe que há guerras que a gente está lutando, que precisavam ser lutadas pela palavra? É sobre essa espada que eu estou falando. Até porque, gente, se a gente for querer lutar com o diabo, com a espada que foi designada para ele, nós iremos perder. Certamente. Olha, olhando para Efésios 6, Deus nos dá 5 armas de defesa e uma de ataque. Ele diz, cinto da verdade. Por que era o cinto? Porque o cara tinha que pegar a roupa que ele usava, que era comprida até embaixo, pegava e dobrava ela para cima e colocava dentro do cinto para ele conseguir correr. Esse era o cinto da verdade. Couraça da justiça. O cinto da verdade é para se falar somente a verdade. O que é a couraça da justiça, pastor? Para guardar os coração nosso. Para guardar os órgãos vitais. Você sabe tão bem quanto eu que o Robocop explodiu, irmão, e ele ficou só com isso aqui e ficou vivo. Quem já assistiu o Robocop? Só eu? O que é o Robocop? Quem já assistiu o Robocop? Levanta a mão, deixa eu ver. Não, você nunca assistiu o Robocop, irmão? Tem que assistir o Robocop. Não. Como era o nome dele? Como? Ô, Tuca, você tem cara de que assistiu todos, né? Alex Murphy. O Alex Murphy. O cara ficou vivo. Por quê? Porque os órgãos vitais dele não foram atingidos, Flávio. Por que a couraça da justiça, gente? Porque vai guardar o nosso coração. Obrigado, Tuca. Vai guardar o nosso coração. Sim, da verdade, couraça da justiça, pés para calçar os evangelhos da paz. Porque tem lugar que você entra, irmão, que está na guerra, mas quando você entra, o príncipe da paz o príncipe da paz entra junto. Me ajuda a lembrar todos, gente? Sim, da verdade, couraça da justiça, pés, capacete da salvação. Para que é o capacete da salvação, gente? Para guardar nossa mente. Se o Renan estivesse aqui, o Renan foi levado agora a tenente. Se ele estivesse aqui, ele ia falar, pastor, não vai para a guerra sem capacete. E o capacete tinha poder, irmão, de livrar uma bala na cabeça. Irmão, o apóstolo está vendo um cara fardado, vestido com armamento de guerra, e está falando, Deus está dando esse armamento aí para a gente. Sinta a verdade, coração da justiça, pés com o evangelho da paz, capacete da salvação. Aí ele fala, escudo da fé. Para que é o escudo, pastor? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Então vamos contar? Fala comigo, cinto, 1. Couraça 2. Calçado 3. Capacete 4. Escudo 5. São 5 PH, armas de defesa. Está falando, proteja-se com a verdade. Proteja o seu coração. Guarde os seus pés da guerra. Livra sua mente de tribulação e de loucura. Apague os dados inflamados do maligno com o escudo da fé. Aí ele diz, empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que Deus está dizendo para a gente? Se defenda, se defenda, se defenda. Quando for atacar, lance a minha palavra. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra. É essa palavra. Se for para o Senhor, como eu acredito que é, mistura com glória a Deus. Então, a espada do Espírito é que vai prevalecer nessas batalhas. Essa espada é a palavra. Gente, olha aqui para mim. Satanás vai para o deserto com Jesus. Jesus vence Satanás pela experiência que ele tinha? Sim ou não? Não! Jesus vence o diabo no deserto por onde? Pela palavra. Está com fome? Nem só de pão viverá um homem. Mas somente o Senhor teu Deus adorarás, e não prestarás culto a outro.
Assim, se você se dobrar, não se dobra, Senhor. Ele fala a palavra, ele briga, ele confronta o diabo com a palavra. Gente, o Filho de Deus poderia confrontar o diabo com a verdade dele. Ele era o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Mas ele diz, eu não posso. Contra as artimanhas e ciladas do diabo, não é a nossa experiência de cristão que vale, é a palavra da verdade que nós precisamos ter. Desde a queda do homem, gente, até os dias atuais, a história registra guerras e conflitos. Então, a espada do Espírito é que vai prevalecer. Terceira coisa, diante da revelação do cavaleiro vermelho da guerra, nós queremos o seguinte, terceiro, Cristo é triunfante sobre toda a batalha espiritual. Cristo é triunfante sobre toda batalha espiritual. Aí o texto de Efésios diz o seguinte, por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Gente, além do aspecto físico, olha aqui para mim, além da batalha física, sempre há uma dimensão espiritual em jogo. Gente, tem coisa que é natural. Amém? Tem coisa que é natural, gente. Aliás, a gente está no mundo, gente, tem coisa que vai acontecer naturalmente, né? Tem um louvor que fala, né, Marcão? Deixa acontecer naturalmente. Quem que canta, Marcão, esse louvor? Distante do trono, o irmão Xande, o irmão Revelação. Tem coisa que é natural. Por exemplo, furar um pneu do carro. Para de cantar a música e volta aqui para a palavra, porque você está cantando a música já. Eu só quero ver você. Eu sei que você está cantando. Para de cantar a música e volta para a palavra aqui. Para. Tem coisa que é natural, irmão. Por exemplo, furar um pneu de um carro. É natural. O que não dá é furar 5 vezes no mês. Você fala, diabo dos pregos. Todo prego foi pregado na cruz do madeiro. Não tem mais prego no chão. Percebe? Que aí já passa do natural. Você fala, não, peraí, cara, tem 5 vezes no mês furar o pneu do carro. Se você está passando todo dia em frente a uma borracharia, me perdoa os borracheiros. Olha se ele não está semeando contenda no meio da rua. Então, tem coisa que é natural, gente. Tem coisa que vai acontecer. Agora minha voz esquentou, irmão. Mas eu estou rouco desde domingo. Domingo acabou o culto, inventei de tirar o paletó. Quando eu saí lá fora, a camisa molhada, irmão. Tomei uma corrente de vento, fiquei ruim desde segunda. Segunda-feira eu achei que o Senhor ia me levar. De tanta gripe que eu estava. Uma gripe terrível. E a Raquel falando, levanta e anda, irmão. Vai, pega a sua maca. Levanta desse leito. Eu falava, eu vou morrer. O Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando. Ó, viu? Eu estou falando. Então, tem coisa, gente, que é natural. O aspecto físico. Agora, tem paradas que é espiritual e está em jogo. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Efésios 6 vai dizer, pois a nossa luta não é contra pessoas. Para de guerrear com a cunhada, com a sogra. Para de guerrear com gente. Gente, você está colocando uma pessoa no lugar que não é dela. Ah, minha guerra é com fulano. Não é. É contra o espírito que está atuando nela. O texto está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mais na região celestial. Gente, se você chega no trabalho, alguém te olha de rabo de zóio assim, ó, fala, em nome de Jesus, você vai ver que a mão dela vai fazer assim no mouse. Se enrolar a mão no mouse, pode falar, pega tudo que é teu, sem fazer escândalo, e sai. Mas não, você fica guerreando com a pessoa do teu trabalho. Você fica arrumando guerra com a pessoa. Aí, gente, vai fazer, sabe o quê? Vai para você que é crente. Cristo triunfou sobre toda a batalha espiritual nossa. Gente, na batalha espiritual, o problema não é o diabo, é a ausência de Deus. Olha para mim.
Na batalha espiritual, o problema não é o diabo, porque ele está amarrado, ele tem uma corrente, ele só vai até onde o Senhor deixa. O problema na batalha espiritual é a gente entrar nela sem a presença de Deus. Então toda a batalha espiritual na tua vida, o Senhor vai na tua frente, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, ordena os anjos para te abençoar, para abençoar você. Então, Cristo triunfa sobre toda a batalha espiritual. Para de guerrear com gente. O que o cavaleiro do cavalo vermelho veio trazer, irmãos? Morte entre homens. E o que Paulo está dizendo? A nossa luta não é contra pessoas. Para de matar os outros. E eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Para de matar os outros. Fulano para mim morreu, ciclano para mim morreu. Você parece o hospital, o cemitério do Bom Sucesso, cheio de gente morta dentro de você. Para de matar os outros. Para de lutar com gente. Comece a lutar com o inimigo da nossa alma, contra potestades e hostes espirituais da maldade. Para de eleger pessoas como seu inimigo. Nós só temos um inimigo, irmão, o diabo e seus anjos. Já é muito. Para de eleger pessoas como seu inimigo. Ah, pastor, mas fulano não gosta de mim. Irmão, pastor, fulano não vai com a minha cara. Vai com a tua e ele vai com a dele, está tudo certo. Para de falar essas coisas. Para. Quarta coisa, diante da revelação do cavaleiro vermelho de guerra, nós queremos o seguinte. Quarto, Jesus Cristo é a nossa esperança de redenção eterna. Apocalipse 19 vai dizer assim, viu o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. A esperança e a redenção estão sempre em Jesus. Mesmo em meio a um cenário tão desolador, gente, é vital lembrar o seguinte: a mensagem do Apocalipse não é uma mensagem de desespero, é uma mensagem de fé, de esperança, que aponta para a soberania de Cristo, do Senhor. Gente, só o fato de João olhar e dizer, e eu vi entre nós alguém que era digno de abrir o livro e desatar o selo, já está tudo resolvido. A verdadeira paz virá através do reinado de Cristo. Depois vai ter um milênio, uma série de coisas que a gente vai ver ainda aí para frente. Mas ao final, as promessas de Deus sempre vão se cumprir. E ela restaurará todas as coisas. Cristo é o Rei vencedor. E com Ele nós somos todos mais que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala comigo, a minha esperança está em Cristo. Aleluia. Eu concluo dizendo o seguinte. Apocalipse 6. Vem cá o louvor. Só não sola não, Juan, até eu te dar um toque, filho. O louvor pode vir. Apocalipse 6. O 3 e o 4 nos alerta o seguinte. Há uma situação de guerra e conflito na terra. No entanto, nós somos chamados a manter a esperança no Cordeiro. Sabendo que Ele é o Cordeiro de Deus e que tudo está debaixo dos seus pés. Tiago, capítulo 5, diz assim, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Gente, o vitorioso final sempre será Jesus. O vitorioso final sempre será Jesus. Apocalipse encerra assim, o verso 20 do capítulo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus sejam com todos, amém. Eu encerro dizendo para vocês o seguinte, depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. A nossa oração essa noite é: vencendo, vem Jesus. Ele venceu, e a paz está nas suas mãos, o domínio está sobre suas mãos. Eu queria que você ficasse de pé e desse o melhor aplauso a esse Senhor. Eu queria que você ficasse de pé e desse o melhor aplauso a esse